Bom, mais uma vez, bom dia. Agora a gente começa algumas semanas de uma série. A gente vai falar sobre Salmos 142. E a gente estava discutindo sobre isso, eu e o Dalber, e a gente achou interessante de falar sobre esse tema, né, sobre Salmos, estudar sobre isso, porque tem algumas curiosidades, né, sobre Salmos que a gente às vezes passa despercebido e passa batido. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Acredito que todos, a maioria sabe, que Salmos eles têm um total de 150 salmos e que o autor, Davi, com 73 salmos, e o salmo mais antigo é de Moisés, no Salmo 90. Quase recorri ao Adriano, mas eu acabei e falei, não, cara dá... Aí eu busquei resposta com o Luan, estou aguardando até hoje. Cadê? Então, o salmo mais antigo é o Salmo de 90, que é de Moisés. Tem outros autores, né, que a maioria das pessoas acha que Salmo foi escrito tudo por Davi, e não foi. E tem os filhos de Corá, Asaf, Salomão, Emã, Etã e alguns anões. Perfeito? Então, os Salmos, ele divide em 5 livros. Se você não sabe, a Bíblia já menciona lá, e às vezes a gente lê e não percebe. Eles são divididos em 5 livros. Então, tem essa curiosidade. E começando, como eu já comecei a semana, esse domingo, com o Salmo 142, apesar de que o primeiro livro de Salmo começa no Salmo 1, que vai até o capítulo 41, que o autor, Davi. E as características desse Salmo, do 1 até o 41, são muito peculiar. Olha só que interessante. De Salmo 1 até o 41, as características salmo de confiança, de louvor, de lamento de pessoas. E ele encerra, no Salmo 41. Então, tudo assim, tudo lamentação, tudo de confiança, de louvor, de música cantada. Porque o Salmo, na verdade, eles são canções. O Serginho cantou a última agora, que é o Salmo 139. Que é muito bonito e é uma oração. Então, às vezes, por isso que aqui na capela a gente canta algumas canções. O Serginho falou na mensagem dele semana passada que a gente escolhe muito bem as canções justamente para não te levar a orar ou até mesmo falar e proclamar coisas que não vai te acrescentar em nada. É muito bonito, mas não vai te levar a nada. Sabe? Porque tudo que a gente fala, tudo que a gente age com a nossa boca, fala, escuta, aquilo entra dentro de nós e você fica... Cara, tem muitas músicas complicadas de ouvir, né? Mas tem muitas músicas, como a do Charlie Brown, que o Serginho colocou, só os loucos sabem, que são músicas que são... O cara teve um encontro com Deus. Teve um encontro com Deus desconhecido. Quem perdeu essa série, vai lá no YouTube, tem lá essa série toda lá para você ver. Então, do Salmo 1 até o 41, fala de muitos salmos de confiança, de louvor, de lamento de pessoas, encerrando no 41. O livro 2 de Salmos vai do 42, que eu vou falar hoje, até do 42 ao 72. Davi, Salomão e outros, alguns. Tá? A Bíblia não menciona assim profundo. Teologicamente, você vai procurar e você vai entender. Mas aí você precisa estudar, você precisa entender isso. Se a gente for falar muito mais a fundo, a gente vai demorar muito tempo. Seria a gente pegar um dia todo para falar disso. Então, talvez eu não seja a pessoa mais certa para poder direcionar isso para você, porque eu gosto muito das curvas. Então, eu faço curva para chegar onde eu quero. Então, no livro 2...
Salmo de 42 ao 72. No livro 3, vai do Salmo 73 ao 89. E do livro 4, do Salmo 90 ao 106. E do livro 5, Salmo 107 a 150. Pegaram? Capite? Ok. Então, pois bem, hoje eu quero falar do Salmo 142, que é um salmo de tamanha, uma profundeza, assim, de um desespero. É uma coisa que o salmista aqui, que são relacionados aos filhos de Corá, ele lamenta, ele clama, porque eles sentiam saudade, eles sentem saudade, e ele pedia para Deus para tirar tamanha angústia do coração dele, tamanha tristeza da alma dele. Então isso tudo nos mostram, e até mesmo nos dias de hoje, como um sentimento que eu vou acabar falando para vocês sobre a respeito no decorrer da mensagem. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Coincidentemente ou não, eu escolhi esse salmo para poder dizer para vocês, porque um tempo para cá a gente vem passando por algumas dificuldades na área da saúde da minha casa. Todo mundo sabe disso, a igreja ora por isso, Fernanda. E a maioria das vezes a gente fica um pouco receoso de poder falar sobre esse assunto. Mas a Bíblia, do início ao fim, fala desses assuntos. E não é de agora. Talvez você vai falar que esse problema que está passando é de um tempo para cá, é de 2000 para cá. Não é. Isso já vem há anos, já tem tempo. E às vezes, acalhou de uma situação da semana passada, a Fernanda chegar aqui e falar para a igreja, implorando. Mal ela sabia que eu já tinha essa mensagem já estava preparado para poder falar. Então, deu certinho no que eu quero dizer hoje, não somente para ela, para mim, mas para todos que precisam ouvir isso, é que Salmo ele tem muitas coisas de dar coragem e de mostrar fraqueza, de mostrar dificuldade, de mostrar que a gente precisa de Deus. E que a maioria das vezes a gente busca e a gente não encontra, e às vezes a gente se desespera, a gente fica perdido, a gente fica angustiado, a gente fica totalmente num vazio profundo, porque a gente não encontra saída. Então, eu queria que você lesse comigo, a gente vai colocar aqui, Salmo 42. O salmista começa assim, os filhos de Corá, né? Ele começa assim, específico para eles, né? Como a costa anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar e apresentar-me-se a Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando eu me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu acostumava a ir com uma multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria, de ação de graças, entre a multidão que festejava. Porque você está assim tão triste, ó minha alma. Porque está assim tão perturbada dentro de mim. Ponha a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador. Talvez, volta lá para mim, por favor. Talvez o título da mensagem seria esse: pois ainda o louvarei. Volta, próximo. E o meu Deus, a minha alma está profundamente triste, por isso, de ti me lembro, desde a terra do Jordão, às alturas de Hermon, desde o monte de Missar.
Abismo chama abismo ao fugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo na sua canção e a minha oração ao Deus que me dá a vida. Direi a Deus, a minha rocha, porque esqueceste de mim, porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo. Até os meus ossos sofrem de agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perturbando-me o tempo todo. Onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Finish. Olha só, para pensar nesse salmo. Muitos estudiosos da Bíblia não reconhecem que esse Salmo 42, o salmista, não está falando especificamente que é identificado que é Davi, mas relacionado aos filhos de Corá. E quem foi Corá? Os filhos de Corá. Quem foi Corá? Corá foi simplesmente o cara que rebelou contra Moisés no deserto. E aí, Deus ficou com tamanha raiva, tão insatisfeito com ele, que ele abriu a terra e todos eles, a família de Corá, se afundaram vivos dentro da terra. Porque Corá perseguia, e arrumava uma confusão com Moisés. E aí, cara, o que aconteceu? Deus ficou com tamanha braveza que abriu a terra e engoliu todos eles vivos, a família toda. Mas os filhos deles foram poupados. E aí, os filhos deles escrevem esse salmo, eles cantam, por quê? Porque eles sentem saudade do tempo que eles cantavam louvores, porque eles são filhos são levitas. Então, eles cantavam na casa de Deus. Eles cantavam ali e clamavam a Deus, e eles seguiam, eles não seguiram a rota do Pai, eles seguiram a vontade de Deus. Então, eles começaram a falar com Deus. Que saudade que eu tenho. Saudade que eu tinha de ir para o templo. Saudade que eu tenho de poder estar com os irmãos. Saudade que eu tenho de poder celebrar junto as conquistas, as vitórias. Que saudade que eu tenho. Mas há uma angústia tremenda dentro de mim. Há uma coisa que me deixa para baixo. Uma coisa que me deixa sem força. Uma coisa que me puxa de uma forma que tira todas as minhas forças. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu parei assim, cara, não é fácil a gente tentar entender todo o contexto bíblico desse capítulo, desse livro. Por quê? Trazendo para o nosso tempo de hoje, faz todo o sentido que não foi agora que começou esse arrastão de depressão, de sintomas depressivos. Talvez hoje a gente vai falar assim, a gente fala tanto nisso, tem tanta coisa acontecendo, as pessoas estão vivendo isso. Como é isso? Você tem autoridade para falar isso? Como que você consegue dizer isso? Pelo pouco de experiências que eu estou vivendo e aprendendo, eu posso dizer que esse povo aqui também estava vivendo uma depressão profunda. Porque é impossível você viver isso e as pessoas dos dias de hoje, elas olharem e falam assim, eu não tenho força para sair da cama, eu não tenho força para ter nada, eu não tenho ânimo para ter nada, eu não consigo fazer nada. E se eu pegasse e falasse, alguém já passou por isso aqui? Não precisa nem levantar a mão, porque até eu já passei por isso. Quando eu perdi a minha audição, com 36 anos de idade,
Eu entrei num pavor. Inclusive, para quem não sabe, como o meu aparelho está com problema, hoje mesmo é um dia de terror para mim. Mas eu ainda o louvarei, eu ainda vou clamar, eu ainda vou dizer para Deus: Deus, o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é o Deus meu que eu confio, é o Senhor que vai me direcionar, é o Senhor que está direcionando essa reunião de hoje. Então, para pensar numa coisa. Se as dificuldades de deixar você se abater, você nunca consegue sair dela. E, às vezes, a gente que está do lado de alguém ou participando de alguma situação, e a gente vai falar alguma coisa, a sensibilidade é tão grande que você assusta a pessoa e assusta as pessoas que estão próximas de você. Porque você é ríspido, porque você é bruto, porque você não pode dizer assim, você não pode falar assim, mas a pessoa fica tão debilitada que ela perde a noção de todo o sentido da sua vida. Os filhos de Corá, eles sentiram essa falta. Uma tristeza tão grande, tão profunda. Esse lamento tão grande. Nós vamos falar de bênção, vamos falar de vitória, nós vamos falar de conquista. Mas eu queria começar hoje falando sobre isso, porque semana passada a minha esposa, ela veio aqui e clamou à igreja, porque ela disse que ela estava sem fé para acreditar. Ela estava sem fé para poder sair do ânimo. E aí tem alguns recursos que a gente procura, e Deus dá os médicos como os recursos para a gente poder sair de uma situação como essa. E graças a Deus, eu louvo a Deus por isso, porque hoje ela está um pouco melhor, porque parece que nós conseguimos identificar uma situação que estava atrapalhando ela sair desse marasmo, sair dessa situação. Então, a mensagem hoje, se você passa por algum motivo desse jeito, procure alguém que te ajude. Procure fazer alguns exames que detectam outras coisas que vai te fazer você ficar bem. Nessa época que talvez não tinha quem socorrer, não tinha quem recorrer. E a maioria das vezes as pessoas falam assim: o cara é líder, ele não pode ter esse tipo de coisa. O cara é pastor, não pode ter esse tipo de coisa. A pessoa é pastora, não pode ter esse tipo de coisa. Pode. Não deveria, mas pode. E essa semana a Fernanda veio falar comigo uma coisa assim, ela falou: amor, eu estou com medo, eu tenho medo. Eu tenho medo de fazer um trabalho, eu tenho medo de fazer uma situação, eu tenho medo. Porque essa angústia tão grande deixa a pessoa assim. E eu falei para ela assim, só faltei falar para ela, bate no peito assim e fala: quem é um medo sem o medo? Quem é um medo, Adriano, sem o medo? Ele não é nada. O medo sem o medo não é nada. Você pode. Eu não estou dizendo que você coloca as coisas na cabeça e fala assim: eu preciso. Não, eu estou falando isso para você sair disso, para você ter força. Porque é o salmista aqui, ele está dizendo: por tudo isso que eu estou passando, eu ainda o louvarei, eu ainda vou clamar, eu ainda vou te libertar, eu ainda vou quebrar as algemas, eu ainda vou fazer você sair disso, eu ainda quero ver você louvando, eu ainda quero ver você cantando, eu ainda quero ver você alegre, feliz, olhando para todas as coisas e achar lindo. Olhar para todo o seu lado e falar: que coisa linda. Porque uma pessoa dessa não consegue ver nada. Então, lembrando que eu estou colocando a mensagem de hoje, não só para falar nos dias de hoje, mas para lembrar que o Salmo 142, ele mostra uma tremenda, profunda tristeza, um lamento. A alma está gritando, sedenta de Deus,
pedindo, implorando: Deus, eu quero sair, porque assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Sabe por que o salmista coloca essa corça, que é esse animalzinho? Ela tem umas habilidades, mas também tem umas dificuldades. Você sabia que esse animal, ela vive sozinha, ou apenas em um grupo pequeno? Ela tem uma agilidade tão grande que ela corre, pula, tem poder para saltar, tem poder para correr, ela é muito ágil. E quando ela corre, salta, pula, vive sozinho, pequenos grupos, ela tem sede. Sede. E aí o salmista fala assim: assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti. É isso que eu quero dizer para você hoje. Se você precisa, anseia, sua alma precisa, está precisando, ansiando por sede de Deus, corra para Deus. Busque a Deus. Não pare, não deixa nada te parar. Sei que é difícil. Às vezes a gente fala assim: pô, é tão fácil para você. Quem disse que é fácil para mim? Eu convivo com isso hoje. E outra, isso aqui, a tristeza, a solidão, essa coisa aqui tão profunda, nunca vai nos abandonar. Sabe por quê? Porque sempre vai acontecer situações que a nossa alma vai ficar batida, que a nossa vontade não vai ser a mesma de como a gente quer que seja. Paulo, por exemplo, sempre fala, sempre disse na mensagem dele, na palavra dele, que aquilo que ele quer fazer, ele não faz. Que ele precisa fazer, ele não faz. Aquilo que eu não quero fazer, eu vou lá e faço. Então tem coisas na nossa vida que vai ser impossível da gente tirar isso. Então a gente precisa o quê? Conviver com essa situação, dar a volta por cima e falar assim: mesmo que o dia hoje, porque o dia mal vem, mesmo que o dia hoje não está tão bem, está nublado, eu vou tentar enxergar de uma forma diferente. Não consigo. No próximo dia, de novo. Não consigo no outro dia, no próximo dia. No próximo dia. No próximo dia. O salmista aqui, ele descreve uma alma batida, sedenta de Deus e cheia de saudade do tempo de comunhão no templo. No versículo 5 até o 11, ele diz assim, ele fala uma conversa interna, muito forte, né? Tipo de lidar com essa tristeza profunda. Ele fala: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas em mim? Pensa, tamanha angústia. As minhas lágrimas, no versículo 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e noite, uma imagem clara de alguém que está passando por sofrimento intenso. Sabe? Sinto uma profunda tristeza, no versículo 4, sinto uma profunda tristeza ao me lembrar-me, saudade do tempo de alegria e adoração, agora é distante. A pergunta é: nos dias de hoje, isso é depressão, e naquele tempo também. Tecnicamente, o conceito de depressão é como uma doença psicológica. Na época bíblica não havia a nomenclatura, um nome específico para isso. No entanto, os sintomas eram assim: tristeza constante, choro, sentimento de vazio, desânimo, questionamento, questionando. Por quê? Cabeça não para de pensar, as coisas ficam ali, você fica alucinado, você fica triste, você fica preocupado. O que eu vou fazer amanhã? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? Como que vai ser? Meu Deus, a salinha das crianças, a minha casa, o meu trabalho. Ai, como eu vou conseguir fazer isso tudo? Você é uma pessoa só e está com a mente pensando em várias coisas. Questionamento ao tempo todo. Então, são ou não são compatíveis com aquilo que hoje entendemos como um quadro depressivo ou, no mínimo, uma crise emocional ou espiritual?
Primeiro, a gente precisa entender o que é espiritual, a gente discerne espiritualmente. Amém? O que é natural, naturalmente, tem recurso, tem médico, tem pessoas para poder te ajudar, tem amigos, tem a igreja. E aqui, lembrando aqui agora, me faz lembrar uma situação. Lembra quando aquele paralítico que precisou destelhar o telhado para chegar até Jesus? Aquele paralítico tinha amigos, tinha pessoas em volta deles. E, mesmo que ele não podia nem poder ir, nem escalar o telhado para chegar em Jesus, os amigos fizeram aquela força e destelharam o telhado, desceram ele. Por quê? Porque tem amigos com fé, com força, com esperança. Você não tem hoje, mas os seus amigos têm, a igreja tem, as pessoas que estão do seu lado têm. Você pode estar no fundo, como a Fernanda disse semana passada, eu não tenho força, eu não sou assim, todos me conhecem, mas tem uma igreja que ora, tem seu marido que ora, tem os seus filhos que oram, tem pessoas que zelam por você. Sei que é difícil, mas não desista. Assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma, a sua alma, precisa estar cheia, sedenta por Deus. Agora, existe um ponto positivo aqui que eu anotei. Apesar do abatimento aqui, o salmista não desiste da esperança. No versículo 5 e 11. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, o meu auxílio e Deus meu. Aqui ele reconhece a sua dor, mas agarra na fé e na esperança de que Deus trará a sua restauração. Deus trará restauração. Então, o Salmo 142 é um simples retrato honesto de um coração aflito, angustiado com algo que hoje nós conhecemos como uma palavra. A Bíblia nos mostra que até os mais fortes espiritualmente passam por isso, e o mais legal é que ela nos ensina que no meio da dor, a esperança em Deus que não falha. Até os mais fortes espiritualmente passam por isso. Já chegaram para mim, você é pastor, você não pode estar assim. Sabe quantos pastores estão passando por isso? E não falam porque tem medo da igreja. Deixar ele no banco ou fazer qualquer outra coisa. Até tira a própria vida, porque ele está cansado, mas ele tem um dever a fazer. Sabe? Até uma pessoa que está ali mais espiritualmente falando, você está ativo na igreja, você está fazendo um monte de coisa na igreja, você está fazendo um monte de coisa na sua vida, mas, esse mais, você consegue, só ter fé, perseverança. Só ressaltando aqui que os filhos de Corá eram levitas, eram responsáveis pela música no templo. E nesse período de afastamento, eles entraram nessa profunda tristeza. Então, meus amigos, para mim finalizar isso daqui, a minha conclusão é, no Salmo 42, nos mostra que a tristeza e a fé podem caminhar juntas. Mesmo sem entender tudo, a esperança sempre deve permanecer firme. Vou repetir de novo. A tristeza e a fé podem caminhar juntas, mesmo sem entender tudo o que se passa. A esperança deve permanecer firme. Permanecer sempre firme. Não é fácil, mas a força, o Senhor é a nossa força.
e Ele faz que as coisas aconteçam. Porque está abatida a minha alma. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. Hoje eu quero encerrar essa mensagem dizendo que talvez foi uma das piores mensagens que eu para poder transmitir. Porque nos dias de hoje não é fácil falar isso. Deus sabe o quanto eu orei e falei, Deus, eu não sei como a igreja vai entender isso. Mas se há uma resposta, hoje é o dia do Senhor nos dar. Então, eu quero convocar vocês a não desistirem de prosseguir. Se tem alguém que você ama muito, que você deseja muito, gosta muito de estar ali ao lado, faça força por ela, faça força por você. Se apegue em Deus, clame a Ele, chega nele. Deus, me tira disso. Eu quero voltar. Eu quero voltar. Eu quero voltar. Eu quero voltar a ter esperança. Eu quero voltar a ver as coisas belas. Eu quero voltar a sentir esse alívio. Eu quero voltar a sentir isso. Tem uma canção do Fernandinho, né? Quase que eu pedi para o Serginho me matar, mas a música no início é bem legal. Assim como a corda anseia por água, como terra seca. É justamente isso. A gente fica sedento de sede, como uma terra que não tem nem uma gota d'água, toda rachada, destruída, mas é só clamar pela chuva, a chuva vem, molha, a terra fica perfeita e os nutrientes voltam à vida novamente e você começa a florescer, a viver novamente na paz. Então, você que está nos assistindo, acompanha a gente aqui na igreja, no canal da igreja, atenta por todos os sinais. Isso eu falo para a igreja. Se há algum sinal te levando, apontando para essas coisas, procure a Deus, procure os médicos, procure fazer vários exames que talvez você consiga detectar e sair desse processo o mais rápido possível. Amém? Vamos orar? Você pode ficar de pé?